Posto isto, inicia-se um processo perdão, ficou faltando aqui falar um pouco, né, do período da entre guerras, que é um período extremamente marcante na história dos judeus. Porque esse período, o período entre guerras, os anos 30, ele assistirá ao que eu chamo de câncer da humanidade, isto é, o nazismo. Então, o nazismo, que tem por base, não é, a teoria ariana de Adolf Hitler, que pressupunha a não miscigenação, ele escolhe como, vou chamar de bode expiatório, como causa dos problemas da Alemanha, os estrangeiros, e principalmente os judeus. Judeus, poloneses, todos aqueles que habitavam a Alemanha e que eram miscigenados, eles eram os responsáveis pelo fracasso da Alemanha. Adolf Hitler consegue convencer a população disso e inicia-se uma perseguição paulatina, aos poucos, aos judeus. No primeiro momento, eles perdem os seus cargos públicos. No segundo momento, eles passam a ter dificuldades em se empregar. Posteriormente, eles passam a ser segregados em chamados campos de concentração. Inicia-se aí o que a gente chamou de Holocausto, que é o extermínio dos judeus no período pré- e Segunda Guerra Mundial. Então, o Holocausto foi a perseguição a que Adolf Hitler chamou de indesejáveis. São eles os que não são da raça pura, os que se misturaram, principalmente judeus, poloneses, depois deficientes físicos, deficientes mentais, todos aqueles que ele entendia não terem uma utilidade, eles passarão a ser perseguidos. E os judeus, esses sim, vão ser talvez um dos principais grupos, se não o principal, a ser perseguido. Terminada a Segunda Guerra Mundial, terminado o terrível que foi o Holocausto, a perseguição, alguns negam o Holocausto, né? Mas estão aí as provas históricas, né? Os campos de concentração, o mais famoso deles, o campo de Auschwitz, que mostram o que eram as câmeras de gás, né? O extermínio, mais de 5, 6 milhões de judeus morreram durante, não é, o chamado nazismo, fascismo na Europa, principalmente na Alemanha e na Itália. Terminada a Segunda Guerra Mundial, a Organização das Nações Unidas, ela vai tentar resolver a questão da Palestina. Questão da Palestina que você viu, a disputa entre árabes e judeus pela região. Dei uma olhada, em 1946, a parte que está na cor vermelha era a parte onde viviam os palestinos. Tudo isso aqui, ó, era território palestino, em 1946. Depois, a ONU resolveu propor um acordo para que se dividisse a terra entre palestinos, árabes e judeus. O acordo de 1947, olha como ficou, a região era assim, olha como ficou. Então aqui, ó, na cor verde, aqui, ó, tudo aqui na cor verde, seria o Estado palestino. Na cor amarela, seria o Estado judeu, território judeu. Então, ó, Estado palestino e futuramente o Estado judeu, que seria o Estado de Israel. Só que lá existe uma cidade que é considerada sagrada para 3 religiões. Nós já vimos isso em outras aulas. Ó, ela é sagrada para os cristãos, é sagrada para os judeus e sagrada para os islâmicos. Eu me refiro a quem? A cidade de Jerusalém. Jerusalém, na interpretação da ONU, seria uma cidade internacional, uma zona internacional, que não seria nem dos palestinos e nem do futuro Estado judeu, que seria Israel. Então, era desse jeito, a proposta da ONU foi essa divisão. Os árabes negaram-se a aceitar a proposta da ONU, dizendo que eles iam perder terras muito além do que seria justo. E, em cima disso, de não concordarem com a proposta da ONU, não concordarem em ceder terras para os judeus, o que acontece? Nós teremos aqui a primeira guerra árabe-israelense. Mas a primeira guerra árabe-israelense ocorre em função
de que em 29 de novembro de 1947, a Assembleia Geral da ONU, ela ratifica a partilha da Palestina e, consequentemente, a fundação do Estado de Israel. Então, foi fundado o Estado de Israel, houve uma participação expressiva do então presidente da ONU à época. Quem era o presidente da ONU, não é, que formalizou a oficialização do Estado de Israel? O brasileiro Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha é que vai ratificar como presidente da ONU, que era a fundação do Estado de Israel. Em cima disso, olha só, como foi decretada, né, foi deliberada a divisão da Palestina em 2 estados, para o Estado árabe 57%, para os judeus 43%, e a proclamação de independência do Estado de Israel em 1948, os árabes não concordam com isso e partem para a guerra. Aí você tem a formação do que a gente chama de Primeira Liga Árabe. O que é isso? É a união de países árabes contra Israel. Então, a união de países árabes contra Israel, liderados pelo Egito, tinha a participação do Iraque, do Líbano, da Síria, e a Arábia Saudita. E a Transjordânia. Não existe mais o país Transjordânia. Existe hoje a Jordânia. Então você tem aqui Egito, Iraque, Líbano, Síria, Reino Saudita, é a Arábia Saudita, e aqui está Transjordânia, onde você leia hoje Jordânia. Então, o que acontece? Nós temos, então, hoje, esse grupo de países, olha aqui, hoje são muito mais os países, né, que fazem parte da Liga Árabe, inclusive países da África Branca, como o Sudão, como a Líbia, a Argélia, o Marrocos, a Mauritânia. Você tem também a participação do Iêmen, a participação de Omã, do Emirados Árabes Unidos, do Catar, do Bahrein. Então, a Liga Árabe é um conjunto de países que se opõem à formação do Estado de Israel. Só que nessa primeira guerra árabe-israelense, Israel receberá apoio militar dos Estados Unidos. Isso é muito importante. Qual o interesse dos Estados Unidos na região? Ora, qual o interesse dos Estados Unidos na região? Israel é o único país aqui da região que possui a maior parte da população de cultura judaico-cristã. E a região, você viu isso em aulas passadas, a região é rica em petróleo. A região do Golfo Pérsico, ela é responsável por 62%, 65% das jazidas ativas de petróleo do mundo hoje. Então você tem muito petróleo lá. Os Estados Unidos é o maior consumidor de petróleo do mundo. Consequentemente, os Estados Unidos apoia a formação do Estado de Israel. E o Estado de Israel foi formado em 1948. E a ONU não conseguiu formar o Estado para os palestinos. A Liga Árabe se manteve. E um momento de vitória da Liga Árabe foi no ano de 1956. Aqui é o tal do Canal de Suez. Aqui é o Mar Vermelho, o Mar Mediterrâneo, aqui é o Mar Vermelho. Deixa eu mostrar isso melhor para você num mapa aqui maior. Aqui está. Mar Mediterrâneo, Mar Vermelho. Aqui foi construído um canal. No início do século XX, foi inaugurado o Canal de Suez. O Canal de Suez foi inaugurado, ele foi construído por engenheiros franceses e liga o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho. Porém, em 1956, esse presidente aqui do Egito, Gamal Abdel Nasser, inicia um conflito para nacionalizar o Canal de Suez, dizendo que o Canal de Suez pertencia ao Egito. O Egito tem terras aqui, e aqui é a Península do Sinai, também Egito. Então o Egito se lançou numa guerra, olha contra quem? Contra a Inglaterra, contra a França e contra Israel. Nós estamos em 56, Guerra Fria. O Egito tinha um aliado. Quem era? A União Soviética. Inglaterra, França e Israel tinham um outro aliado. Quem? Estados Unidos. Então, nesse conflito, você tem aí a União Soviética exigindo que ingleses, franceses não
entrem em desacordo com o Egito, porque ali era uma área de influência soviética. Os Estados Unidos, a União Soviética havia acabado de anunciar que dominava a tecnologia para a fabricação da bomba nuclear. Então é um momento bastante tenso. Um ano antes havia sido assinado o Pacto de Varsóvia, que era a união de países socialistas contra um possível ataque capitalista. Então o mundo da Guerra Fria é um mundo tenso. E o presidente Nasser irá conseguir fazer com que os ingleses, os franceses e os israelenses recuem. Ele vai conseguir sim nacionalizar o Canal de Suez. Não podemos afirmar que é uma vitória militar. Podemos afirmar que é uma vitória geopolítica na Guerra Fria, em que o nacionalismo egípcio, apoiado pelos soviéticos, consegue impedir que França, Inglaterra e Israel mantenham a internacionalização do Canal de Suez. Então, isso é uma vitória dos árabes. A Guerra de Suez mostra que os árabes não estão tão assim, não são tão inofensivos, não. Tanto é que após a vitória, o Egito e a Liga Árabe, o Egito era o porta-voz da Liga Árabe, passa a fazer sérios ataques em relação a Israel, dizendo que a queda de Israel era iminente, que Israel era o grande mal do Oriente Médio, que não aceitavam Israel como Estado-nação, membro da ONU. Israel, cansado dos ataques, cansado dessas ameaças, o que Israel faz? Em 1967, Israel ataca de uma só vez o Egito, a Jordânia e a Síria. Nome desse conflito: Guerra dos 6 Dias.